Alô, galera! Aquele abraço! O papo agora é Série C, é terceira divisão do futebol do Brasil, porque nesse final de semana aconteceu a segunda rodada dos quadrangulares decisivos, valendo 4 vagas para a Série B da próxima temporada. Quadrangular do Grupo B, que tem Brusque, Operário de Ponta Grossa, São Bernardo e São José. Tem o Brusque dominando, 100% de aproveitamento, o time do técnico Luizinho é líder absoluto. E o Zequinha, hein? 2 jogos, 2 derrotas, time do técnico Thiago Gomes não está bem nesse momento que é decisivo na Série C. No quadrangular do Grupo C, Volta Redonda e Paysandu estão na frente. O Botafogo da Paraíba brigando pela vaga, por uma das 2 vagas. E o Amazonas do técnico Rafael Lacerda, a exemplo do São José, perdeu as suas 2 primeiras partidas nesta reta decisiva. São 6 rodadas, são 6 jogos que valem o acesso para a Série B da próxima temporada. São José no Grupo B, Amazonas no Grupo C, largando em desvantagem. A partir de agora, tudo sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, uma dica da KTO. A KTO não tem aplicativo, é site. Entra lá, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. kto.com. Deixa eu começar aqui com o Grupo B. O Brusque é líder. Já havia vencido o São José na primeira rodada no Pasto Areia. E nesta rodada, o Brusque bateu em casa o São Bernardo por 1-0. Guilherme Queiroz marcou o único gol do jogo. 100% de aproveitamento o Brusque, 2 vitórias seguidas nesta fase, líder isolado do Grupo B. E computando aí as 2 fases da competição, classificatória e quadrangular semifinal, o Brusque tem agora 4 jogos de invencibilidade. A sequência invicta do Brusque tem 3 vitórias e 1 empate. Já o São Bernardo, que acabou perdendo para o Brusque por 1-0, ele tem apenas, contando as 2 fases aí, 2 vitórias nos últimos 13 jogos. O Brusque é comandado pelo Luizinho e o São Bernardo tem como técnico o Mário Zanardi. Daqui a pouco eu passo a próxima rodada da minha classificação desse Grupo B. Nesse domingo, o Operário jogou em casa, em Ponta Grossa, e bateu o São José por 2-0. O Dudu Scheidt e o Trellis, aquele mesmo, Santiago Trellis, que passou pelo Vitória da Bahia, pelo São Paulo, pelo Inter, pelo Sport Recife, marcou o segundo gol do Operário, que é treinado pelo Rafael Guanais. O Operário que vem aí numa boa campanha, computando as 2 fases, tem apenas uma derrota nas últimas 6 partidas da Série C. E o Zequinha vem de 2 derrotas seguidas, perdeu os 2 jogos nesta fase decisiva, fase importante. A mais importante fase é essa agora. O Zequinha perdeu os 2 jogos que jogou até agora. Tem apenas 2 vitórias nas últimas 9 rodadas, contando 7 rodadas da fase classificatória, mais agora 2 do quadrangular. Esses últimos 9 jogos, o São José ganhou apenas 2 partidas. Zequinha, que tem o Thiago Gomes, portanto, como técnico, e o Operário, confirmando aí o Rafael Guanais, é o técnico do Operário de Ponta Grossa do Paraná. O Brusque é líder. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, tem 6 pontos. Operário e São Bernardo dividem em pontos a segunda posição. Ambos têm 3 pontos, 1 vitória. Mas, pelo saldo, o Operário estaria subindo hoje. Tem saldo positivo 1 contra saldo 0 do São Bernardo. E o Zequinha é lanterna. 2 jogos, 2 derrotas, saldo negativo 3. Sempre lembrando, ao final das 6 rodadas, jogos em turno e retorno, 3 jogos em casa, 3 jogos fora de casa, após as 6 rodadas, os 2 primeiros de cada grupo, grupos B e C eu mostro em seguida, os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B da próxima temporada. E o primeiro colocado de cada grupo vai para a final da Série C. Então o Brusque hoje estaria indo para a finalíssima da Série C contra o vencedor do Grupo C, ok? Então, por enquanto, o Brusque e o Operário na zona de classificação para a Série B da próxima temporada. Próxima rodada, no final de semana, sábado 16, 4 da tarde, tem São Bernardo e São José no ABC Paulista.
o Zequinha não pode nem pensar em perder o jogo. Se o São José perder o jogo, acabou, né? Ó, só sobe em 2, o São José tem que ganhar o jogo. Até o empate é ruim pro Zequinha, porque se empatar, o São Bernardo vai a 4, o São José vai ficar com 1 ponto. Vão faltar aí só 3 rodadas pro São José tentar esta vaga, uma das 2 vagas da Série B da próxima temporada. E o São Bernardo, se vencer o jogo, bom, aí vai embolar. Como tem, ó, no domingo, 7 da noite, em Brusque e Operário. Se o São Bernardo vencer, já vai a 6, pode ficar até na zona de classificação, a próxima etapa aí, em caso de vitória contra a equipe do São José, porque os dois se enfrentam aqui, ó, Brusque e Operário. Então o jogo é importante para o São Bernardo no sábado e também para o Zequinha. E domingo nem se fala, né? Vale a primeira posição no grupo aqui, ó, entre Brusque e Operário também. Lembrando que se o São Bernardo vencer, poderemos ter, por exemplo, no final da próxima rodada, se o São Bernardo vencer o São José, se o Operário vencer o Brusque, os 3 aqui com 6 pontos na tabela. Ou então, seria melhor para o São José, por exemplo, puxando o assado para nós gaúchos aqui, o Zequinha ganhando do São Bernardo, qualquer placar pode ser 1-0, né? E o Brusque vencendo o Operário, que o Brusque dispare. Porque aí se o Brusque venceu o Operário, o São José venceu o São Bernardo, terminaria a rodada com o Brusque com 9 pontos e os 3 aqui, ó, com 3 pontos na tabela. Aí o São José voltaria a estar vivo. Então não podem pensar em perder o jogo, o São José. Deixa eu passar para o grupo C. Volta Redonda, Paysandu, Botafogo da Paraíba e Amazonas. Tivemos no sábado o Amazonas em casa, o jogo terminou com muita confusão lá em Manaus. O Paysandu, o Amazonas em casa, perdeu para o Paysandu por 1-0. O Mário Sérgio, a 17 do primeiro tempo, fez o único gol da partida. Paysandu 1-0. O Amazonas vem de 3 derrotas seguidas, já havia perdido a última partida da fase classificatória, perdeu os 2 jogos agora desta fase, então 3 derrotas seguidas, já não vence há 4 jogos o Amazonas, que é treinado pelo Rafael Lacerda. A série sem vitórias do Amazonas tem 1 empate e 3 derrotas. Já o Paysandu, muito bem aí na Série C, não perde há 9 jogos, a série invicta do Paysandu tem 6 vitórias e 3 empates, Paysandu treinado pelo Hélio dos Anjos. E nesse domingo, o Volta Redonda em casa bateu o Botafogo da Paraíba por 2-1. O Ítalo Carvalho e o Marquinhos fizeram os gols do Volta Redonda, Luizinho descontou para a equipe do Botafogo. O Volta tem o Rogério Corrêa no comando técnico e o Botafogo da Paraíba é treinado pelo Felipe Surian. Quero lembrar que o Volta não perde agora há 4 jogos, tem sequência de 2 vitórias e 2 empates, computando aí todas as partidas da Série C até agora. E nas últimas 13 rodadas, contando aí 11 jogos da fase classificatória e mais os 2 jogos agora da fase decisiva, nessas últimas 13 rodadas, o Volta Redonda perdeu apenas 1 partida. Por isso que merece estar onde está liderando o seu grupo. Já o Botafogo vem de 2 derrotas seguidas, tem apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos, o Botafogo da Paraíba. Esse grupo C tem Volta Redonda e Paysandu dividindo a primeira posição em pontos. 4 pontos para ambos, 1 vitória. Só que o Volta é líder por ter saldo positivo 1 e marcado 3 gols, e o Paysandu saldo positivo 1, mas ter marcado apenas 2 gols. Então, pelo número de gols marcados, 3-2, o Volta é líder do grupo. O Botafogo tem 3 pontos e o Amazonas tem 0. Próxima rodada, no sábado, em Manaus tem Amazonas e Volta Redonda. É a chance do Amazonas sobreviver à competição, tem que vencer a partida. Joga em casa, tem que vencer o jogo. E no domingo, em Belém, o Paysandu recebe o Botafogo da Paraíba. O Paysandu em casa pode, se ganhar do Botafogo, pode alcançar a primeira posição na tabela. E o Botafogo também. Se o Botafogo vencer fora de casa e o Volta não derrotar o Amazonas, no sábado, por exemplo, dá empate entre Amazonas e Volta Redonda. O Volta vai para 5. O Botafogo vence fora de casa, vai a 6. Ele vai ser o líder da competição. Podemos ter na próxima rodada, portanto, Volta, Paysandu ou Botafogo, um dos 3 liderando aqui esse grupo C da competição. Sempre é bom lembrar, são 6 rodadas. Ao final das 6 rodadas, os 2 primeiros sobem para a Série B da próxima temporada. E o primeiro colocado de cada chave vai para a final. Por exemplo, a final hoje da Série C seria entre Brusque e Volta Redonda. Os 2 fariam a finalíssima, ida e volta da Série C. Mas Volta Redonda, Paysandu, Brusque e Operário hoje estariam subindo para a Série B da próxima temporada. Foram 2 rodadas, faltam 4 ainda. Que o seu time tenha sorte e competência a partir de agora. Grupo B tem o Catarinense Brusque, o Paranaense Operário, o Amazonense
Amazonas. Aliás, o Paulista, São Bernardo, e o Gaúcho, São José. O grupo C, sim, tem o Amazonense, Amazonas, o Paraibano, Botafogo, o Paraense, Paysandu e o Fluminense, Volta Redonda. É isso aí. Tchau.